Pontualmente 14 horas, 13 horas e 59 minutos. Acho que o Salutis nunca começou tão cedo, um pouco antes. É que hoje nós temos um programa especial. Vamos falar sobre a regulamentação da acupuntura. Eu costumo dizer que a acupuntura é uma donzela, virgem, filha de rei, e que pode flertar. Todo mundo quer flertar a acupuntura. Os médicos, os fisioterapeutas, os dentistas, e todo mundo flerta. Flertar pode, agora casar não pode. Porque a acupuntura é maior que qualquer especialidade. Tanto a especialidade médica, qualquer uma delas, quanto as da fisioterapia, etc. Eu já, desde que sou formado, há mais de 20 anos, eu já acompanhei momentos em que a acupuntura era charlatanismo. A acupuntura é charlatanismo. Depois, os fisioterapeutas reconheceram a acupuntura em 85. Aí em 95 os médicos reconheceram como especialidade médica. Não temos nada contra o reconhecimento, mas a prática, desculpe, a gente que ensinou os médicos a fazer acupuntura, e muitos deles não aprendem. O Salutis foi originalmente criado em 2009 aqui na UTV para ser um resgate das medicinas ancestrais, em especial a medicina tradicional chinesa, e em especial a acupuntura, que é a minha prática clínica, mas também a medicina ayurvédica, a medicina tibetana, e ligar isso a todas as técnicas novas na área da saúde, prevenção de doenças, qualidade de vida e bem-estar. Ele é apresentado todas as segundas-feiras às 14 horas ao vivo aqui pela UTV, a primeira TV pela internet e também pela página do Facebook, a página que tem meu nome, que é o João Carlos Baldam. Também falamos ao vivo todas as sextas-feiras na TV Guarulhos, canal 3 da NET. A primeira meia hora sempre apresentada pela TV aberta, pelo canal 9 da NET, canal 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra. Também às quartas-feiras, às 11 horas da manhã. Para quem está sintonizando pela primeira vez, eu sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, pela ABA, em 2000. Eu fui professor do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da ABA. Tenho pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, a USP, Hospital das Clínicas. Fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia e Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos, física quântica aplicada à saúde, biorressonância e etc. Eu recomendo que você pegue um papel e uma caneta e deixe do seu lado ali, porque tem muitas informações, muitos cursos, muitos telefones com o programa de hoje que a gente vai divulgar no programa de hoje. Então eu recomendo que você fique com papel e caneta ao seu lado aí, porque tem muita informação. Tudo isso porque o programa Salutis é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje nós temos o prazer de receber 3 autoridades na área da acupuntura, na área da regulamentação da acupuntura, 3 pessoas que batalham bastante. É um orgulho aqui para nós receber essas pessoas, todas ligadas pela luta da regulamentação
da acupuntura no Brasil. Do lado direito ali do seu monitor, Dr. Jean Luiz de Souza, mestre em magistério superior, especialista em metodologia e didática do ensino superior, presidente da Sociedade Brasileira de Acupuntura, SBA, ou SBA, e um dos fundadores da FENAB, a Federação dos Acupunturistas do Brasil e Práticas Integrativas. No centro, Dr. Alexander da Silveira Assunção, presidente do Conselho Autorregulamentação da Acupuntura do Estado de Minas Gerais, o CRAEMG. CRAEMG que fala? CRAEMG. E também vice-presidente da FENAB. E à sua direita do seu monitor, o Dr. Afonso Henriques de Oliveira Soares Romão, presidente do Centro de Estudos e Pesquisas em Acupuntura e Medicinas Asiáticas Tradicionais, o CEPAMAT, e também diretor do Instituto Quasar de Naturopatia Aplicada, o Quanatura. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos aos Salutes, realmente é um prazer recebê-los. Está correta a apresentação? Falta algum título? Eu sou presidente da Federação dos Acupunturistas do Brasil e Terapias Integrativas. A FENAB. A FENAB, que é uma... Aliás, na chamada que a gente fez do programa de vocês, o pessoal da FENAB já compartilhou e colocou algumas informações importantes. Muito bem, eu recebi uma pauta extensa aqui dessas autoridades, falando aqui de algumas ações parlamentares aqui para a regulamentação da acupuntura. Senador Fernando Henrique Cardoso, deputado Mário Rato, deputado Marcelino Romano Machado, deputado Celso Russomano, eu acompanhei esse processo desde há bastante tempo, senador Eduardo Suplicy, Randolfo Rodrigues, também senador, e a deputada Érica Cocai. Eu gostaria de saber, no primeiro momento, dos três, em que situação hoje se encontra a regulamentação da atividade da acupuntura aqui no Brasil. Doutor Jean. Bem, é um prazer para a gente estar aqui, acho que é uma honra para a gente estar aqui no seu programa. Hoje, o que a gente tem, nós temos 3 pontos. Nós temos o projeto da Érica Cocai, que entrou agora para tramitar, está na Comissão de Assuntos Sociais da Câmara. Nós temos o projeto do Celso Russomano, que é terminativo na CCJ da Câmara, inclusive já tem parecer favorável, que é do deputado Giovanni Cherini, parecer favorável, conseguimos, que não, desde 16 anos que nós não tínhamos, sempre tinha um médico corporativista sendo nomeado relator. Agora a gente conseguiu, o parecer é favorável ao projeto, ele é terminativo, e ele vai para o Senado. E no Senado nós temos uma proposta do senador Randolfo Rodrigues, que foi uma proposta apresentada inicialmente pela SBA, e depois a gente adequou o projeto junto com as 3 instituições, que é um PL 254 também, do senador Randolfo Rodrigues, que também já tem relator, que é o senador Eduardo Gomes. Então, é isso hoje, esses 3 pontos, 3 projetos de lei tramitando, que lá no final eles vão se apensar, todos eles deixando a acupuntura, como você disse, uma menina virgem. Podem flertar. Pode. Né? Casar não. Casar não. Porque na época eu me formei em 1999, 2000, eu acompanhei todo o processo e não sendo médico, fiquei absolutamente assustado. Como vai proibir? Não vai proibir porque eu vou fazer acupuntura. Se proibir, meu filho é médico, você vai ser preso. Eu falei, eu vou fazer a acupuntura na cadeia. Não tem problema, a gente não vai deixar de fazer acupuntura. Porque a acupuntura ela é maior que qualquer especialidade médica. É um ato médico. De quem? Qual? Do neurologista, do psiquiatra, do gastroenterologista, do ortopedista, do fisiatra, do geriatra? De qual especialidade médica estamos falando? Por isso que eu brinco falando sério. A acupuntura é maior que qualquer especialidade médica, maior que a atividade médica, maior que a atividade dos fisioterapeutas, dos dentistas, psicólogos. É muito maior. Muito maior. Doutor Alexander, sua posição, por favor. Bom, até que haja a tramitação, a acupuntura é de livre exercício. Então, é importante a gente colocar também claramente que o que se veicula dizendo sobre especialidades não significa exclusividade. Exatamente. Tá? Exclusividade é o que era apregoado nas mídias sociais e que confundia muito a opinião pública, inclusive juristas e inclusive parlamentares. É que a exclusividade era o que era a realidade, e não é. Quando um conselho, né, determina a especialidade, significa que os profissionais que eles regem
podem fazer atividade sem serem processados. Exatamente. Ponto. Muito bem colocado. E isso era colocado nas mídias como se fosse lei. E a palavra, né, assim, é uma especialidade, então eu ouvi muito isso no consultório, viu, doutor Alexandre? O pessoal chegava e falava, agora é uma atividade médica, só médico pode trabalhar, porque é uma especialidade. Não significa dar exclusividade, é muito importante. Eu coloquei no Congresso Nacional, certa vez, na Comissão de Constituição e Justiça, o seguinte, que eles colocavam de uma forma como se o Conselho Federal de Medicina fosse capaz de produzir uma lei. E, na verdade, né, nada pode ser feito, deixar de ser feito, senão em virtude da lei. Ele está no nosso artigo 5º da Constituição. Então, o que determina isso seria a proibição seria uma lei que tramitaria nas casas legislativas. E isso não aconteceu. Tanto é verdade que a gente usa esses argumentos nos processos jurídicos que estão em andamento e os que já foram tramitados, né, transitados em julgado, né, que no ano de 2016 o CRAENG tomou um processo federal, um processo investigativo que não teve sustentação e foi arquivado justamente por isso, porque a gente colocou os nossos argumentos onde determinavam que a acupuntura de livre exercício e exclusividade é uma coisa e especialidade é outra, né? Então foi uma acusação sem sustentação que foi para o arquivo. De qualquer maneira, é sempre problemático essa exclusividade e livre exercício e especialidade. Quando se fala especialidade, não significa exclusividade. Isso criou muita confusão, que creio eu, né, os médicos são nossos amigos, são entrevistados aqui, são pessoas maravilhosas, eu tenho muitos amigos médicos, eu faço curso com eles direto na física quântica, na Nova Ciência, no Instituto Bem, eu tenho contato direto com eles diariamente. Agora, as entidades, como tudo nesse país aqui, parecem ter uma atividade pernóstica, né? Uma atividade... eu não posso falar o que eu penso, porque a palavrinha não é uma palavrinha de alto calão, é de baixo calão. Mas é que nem Anvisa, essas coisas, né? Que põe MMS, fosfetanolamina, e libera Vioxx, libera agrotóxico, que envenena todo mundo. Quer dizer, o Brasil precisa desse choque de moralidade, não é isso, doutor Afonso? Eu acho que o Brasil precisa abrir uma percepção maior, uma multivisão para o mundo. Eu estou há 34 anos nesse caminho. 34 anos de luta pela regulamentação. Eu tenho formação na China, eu tenho formação em medicina oriental na Europa, sou diretor de uma universidade americana na área de acupuntura. Eu acho que a acupuntura brasileira, ela cresceu, amadureceu e está se desenvolvendo muito bem. É um momento propício para a gente poder regulamentar essa profissão no país. Afinal de contas, são mais de 200 milhões de brasileiros. E a gente precisa expandir isso em todos os cantos, ensinar, participar, educar e tratar pessoas. Então eu acho que o que existe dentro do país, através de um conselho de saúde, é um corporativismo, uma reserva de mercado e uma indústria farmacêutica que manipula esses estudantes de medicina que entram dentro das faculdades, levam uma verdadeira lavagem cerebral e, como é que se diz, e fechando, você dizer assim, a capacidade criativa do médico, tá? Aquele que é preponente a ser médico. Eu acho que nós temos que ter uma capacidade de entender o que é a racionalidade médica oriental e o que é a racionalidade médica ocidental. Recentemente vi uma entrevista na CBN de um médico do Colégio Médico Brasileiro, né, falando, né, que a acupuntura como eu quisesse colocar a acupuntura e a ciência médica numa mesma condição. A acupuntura é uma especialidade, vamos dizer assim, entre uma terminologia ocidental, da medicina tradicional chinesa. Sim. Então, a conduta, primeiro se trata com a farmacologia, em seguida o ato invasivo da acupuntura. Então, a acupuntura, ela tem um escopo, ela tem uma metodologia, uma sistematologia, uma metodologia própria. Tem dietoterapia, dietoterapia, Qigong. Qigong. Então, veja bem, um médico, o terapeuta, o acupunturista que não trabalha interiormente com a capacidade de gerar um campo de bioeletricidade dentro do corpo, através de Qigong, essa energia que permeia todo o universo, ele não tem capacidade de curar. Ao longo prazo, ele é um candidato a ficar doente. Então, o que a gente vê hoje
dentro da área, vamos dizer, de alguns profissionais da área de saúde, é trabalhar com estímulo neural. Isso realmente não é o que é chamado propriamente dito que é a acupuntura. A acupuntura vai muito mais além, porque ela é fundamentada dentro de uma estrutura de um conhecimento epistemológico, sistematológico e filosófico do taoísmo, onde nós estudamos vamos dizer, os conceitos estruturais do mecanismo, do macro e microcosmo, da física, da astrofísica, da astropsicobiologia, etc. Eu acho que é um momento importante de a gente repensar o que nós estamos fazendo e o Ministério da Educação, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, apoiar o nosso projeto, que é importante. É o Brasil que está caminhando e nós temos que deixar essa experiência para gerações vindouras. Não tenha dúvida. Você falou uma palavra aí que foi a maior dificuldade que eu senti enquanto dei aulas de acupuntura para médicos. Para se praticar a acupuntura de verdade, precisa se conhecer o taoísmo, que é um sistema tanto filosófico quanto político organizacional. O taoísmo tem várias interpretações, ela é filosófica e religiosa também, do qual eu tive iniciação, né, com taiwaneses aqui no Brasil. E também é um sistema, além de filosófico e religioso, também político e organizacional. E você precisa conhecer o taoísmo e aplicar isso na prática. O senhor falou agora há pouco da indústria farmacêutica. O doutor Cícero Coimbra esteve aqui um mês atrás, um pouco mais, falando exatamente isso. Professor de terapia. Não, ele falou que a formação médica hoje, ele é um especialista em vitamina D para tratamento de esclerose múltipla e doenças autoimunes. E ele falou, ele é um doutor em neurologia, doutor mundialmente conhecido, vem gente da Alemanha, que é hoje um dos países que tem melhor qualidade em medicina. A medicina germânica hoje está despontando no mundo como um todo, inclusive de biopuntura, aplicação de odotoxologia, etc., que o pessoal aplica em pontos de acupuntura, assim como eu fiz terapia neural e aplico Procaína 07 em pontos de acupuntura com muito bom resultado. A acupuntura, por isso que ela não pode casar com ninguém. A acupuntura ela pode ser a biopuntura, ela pode ser como a toxicologia, com a terapia neural e com outras coisas que a gente vai falar ainda no final do programa. Pega seu papel e sua caneta, porque nós vamos ter muitas coisas importantes para falar sobre hoje. E o Dr. Cícero Coimbra falou exatamente isso, que os médicos se sentem frustrados porque ficam dando apenas remédios para retirada de sintomas sem tratar o ser humano como um todo ou tratar as causas das patologias. E para falar um pouco sobre isso, a gente poderia falar do diagnóstico nosológico, que é uma dos principais argumentos em que os médicos se colocam contra os não médicos que praticam acupuntura. Qual a sua opinião, doutor Jean? Eu acho que aí a gente tem uma questão muito, muito grave acontecendo hoje, que você faz um gancho bastante interessante, que é a questão que nós sabemos que teve o famigerado projeto do ato médico. Esse projeto, ele tramitou na Câmara, tramitou no Senado, ele foi para sanção, ele foi vetado em 10 artigos. Os vetos foram para sustentar a acupuntura, principalmente no Sistema Único de Saúde e no sistema privado, e hoje a gente é obrigado ainda a ver as falas, principalmente do Colégio Médico de Acupuntura, no sentido de que rejeitam, eles apresentam, inclusive judicialmente, o projeto como não vetado, em cima do diagnóstico nosológico. Ou seja, eles têm a capacidade de apresentar, isso é inconcebível. E em função disso, nós resolvemos entrar com uma denúncia pública no Ministério Público. E nós denunciamos o Conselho Federal de Medicina, nós denunciamos o Conselho Regional de Minas Gerais. Essa denúncia foi aceita. Hoje, CFM e CRM de Minas são réus perante a 7ª Vara da Justiça Federal, justamente por conta deles apresentarem notícias falsas, fake news verdadeiro, na verdade, sim, dizendo que o projeto, que era o projeto do ato médico, não revogou a questão do diagnóstico nosológico. A questão da nosologia, eu vou deixar depois para o doutor Afonso entrar mais no assunto. Eu quero questão essa questão jurídica, né, deles negarem peremptoriamente que o projeto é um projeto sem veto. Eles têm a capacidade de iludir até o judiciário, e isso agora está chegando num basta, porque tem essa denúncia. Foi uma denúncia com mais de 5.200 assinaturas de 17 cidades do país, e ela foi aglutinada toda em Minas Gerais, inclusive com 10 com improbidade administrativa, com uma questão de Código de Defesa do Consumidor. Então, assim,
É inadmissível, eu acho assim, eu gostaria aqui de fazer uma coisa assim clara para o Poder Judiciário, para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, no sentido de que fiquem atentos quanto a essa questão. O projeto do ato médico foi vetado e diagnóstico nosológico não é exclusividade médica. Nunca foi e a lei não autorizou esse tipo de nosologia, até porque nosologia, o Afonso pode colocar depois, o conceito é muito mais amplo do que esse reducionismo que a medicina quer fazer. Não, se fosse assim, daqui a pouco os raizeiros, né, as pessoas os índios que falam, as veinhas que fazem chá lá no sul de Minas e etc., estariam proibidos também de trabalhar. Maria de Fátima Ozon, Vladimir Riffel e outras pessoas estão curtindo aqui o nosso programa, inclusive a Federação dos Acupunturistas do Brasil. Olá, estamos acompanhando ao vivo por aqui, a Rosimeire Martiniak, parabéns pelo programa, obrigado pela audiência. Dúvidas, críticas, informações, vocês escrevam na página, na medida do possível a gente acompanha aqui. Eu lembro da minha época de formação que deu um caso em Santa Catarina que foi um caos. Inclusive o Satosp entrou, eu acompanhei esse processo, quiseram fechar a clínica, quer dizer, é uma loucura, né? Até 1995, né? Hoje aqui é charlatanismo, né? E meia-noite passou para meia-noite e 2, não, agora é especialidade. Peraí, quem que está errando? Quem que está errado? Os que estão reconhecendo como especialidade ou que chamaram de charlatanismo até 15 minutos anteriormente? E que ensinou, né? Doutor Alexander, lá em Minas, quais foram os processos, os trabalhos, os preâmbulos difíceis que ocorreram lá na sua experiência? Eu tive que visitar delegacias por causa de afiliados do CRAENGE. Eles eram denunciados como exercício ilegal de medicina, eles eram denunciados como pagelança, como curanderismo, sabe? Eu tive colegas que foram de Camburão para a delegacia, passando por todas as humilhações possíveis. E a gente entrava, às vezes, encolhido, porque a gente via toda uma massa vindo para cima, uma imprensa mal informada, né? E médicos que davam informações erradas de má fé, usavam de má fé, né? Tudo bem que eles eram soltos, porque não havia sustentação jurídica nem constitucional, mas eles passavam pela exposição. Claro, ridículo, né? Exposição é a questão psicológica também, né? Exato. Você ser preso por praticar uma atividade de cura, uma atividade de tratamento das pessoas. Isso, né? E uma atividade que, pegando um gancho do que o Dr. Jean falou, tem semiologia e propedêutica própria, tem taxonomia própria, tem forma de diagnóstico próprio. Anterior à medicina, o então ministro Alexandre Padilha, ele colocou que uma das razões do veto era que a medicina tinha que respeitar a acupuntura, que era muito anterior. Com 5 mil anos de registros. Né? Exato. E a gente não depende do diagnóstico médico alopático em nenhum aspecto para fazer nosso exercício. Mesmo porque... Agora, é claro que a multidisciplinaridade enriquece e a gente tem que visar o paciente. Sim. Né? As prioridades, na verdade, os propósitos são outros. A gente está pela cura. Não, né? Que se remédio curasse, chamaria curédio, né? Não é remédio. Tá? Então, a gente está remediando as situações. A medicina chinesa tem um paradigma do tratamento integral, onde a gente avalia o corpo, a mente, o estado de espírito como componentes também de adoecimento. Se nós pegarmos a literatura em medicina chinesa, 60%, 70% das razões etiológicas tem como denominador comum os fatores emocionais e o estado de espírito da pessoa. Então, o objetivo principal está sendo fazer um reducionismo com a acupuntura, visando inclusive outras terapêuticas da medicina chinesa, principalmente as ervas medicinais, a fitoterapia. Então, eles estão, de uma certa forma, armando um cerco para pegar aquilo que vai ser a menina dos olhos da indústria farmacêutica. Entendeu? E o Brasil, ao contrário do que a gente imagina, o Amazonas, a planta ela não tem que fazer força para crescer, porque lá tem umidade, tem humus, tem substrato na terra, então a planta está em berço esplêndido, como diz o nosso hino. Agora, o Cerrado Mineiro e o Nordeste brasileiro, onde a planta tem que desenvolver um tropismo forte para viver, elas são os verdadeiros remédios da farmacopeia brasileira. Entendeu? E eles estão querendo entrar com isso, porque apesar, né, de a medicina, os insumos de medicina chinesa virem para o Brasil e eles serem muito caros, ainda tem toda uma indústria que está querendo, em vez de permitir que o raizeiro faça o chá, ou que nós façamos a tintura mãe,
né, para administrar, eles colocam uma indústria entre a farmácia que vai vender, né, e o consumidor final. Então, eles não estão deixando querer manipular ervas. A acupuntura, ela está entrando também junto com uma série de outras coisas que estão querendo trabalhar. Recentemente a gente viu agora um projeto de lei, né, que os educadores físicos querem se apropriar do Liang Kun e do Tai Chi Chuan como só educadores físicos podem fazer. Então, eu vejo a medicina chinesa colonizada de forma muito nefasta, né? E o Brasil... Tentativa, porque não vamos conseguir. Não vamos, porque nós vamos trabalhar, a gente trabalha diuturnamente nisso. Mas a gente vê, voltando à sua pergunta, não fugindo do tema, né, nós batalhamos muito. Vigilância sanitária, às vezes, né, não permite em algumas cidades de Minas Gerais o alvará de localização e funcionamento do acupunturista. Aí eu ligo lá e falo assim: vocês têm 24 horas para me apresentar a sustentação que justifica essa ação de vocês, senão eu vou processar a sua pessoa, eu não vou processar a prefeitura. Em minutos o alvará sai. Então, o acupunturista, ele passa por exposições em todos os aspectos. Ele quer sair da oficiosidade, ele quer pagar os impostos, e as prefeituras, por orientação de médicos, às vezes de enfermeiros também, né, de gestores, o gestor público, ele orienta, não dá o alvará, e aí a gente tem que ameaçar. Uma triste realidade, inclusive você estava falando há pouco aí da questão das diferenças da abordagem da acupuntura e da medicina tradicional, da medicina ocidental, que não é tradicional. Eu brinco, quando chego no meu consultório e falo medicina alternativa, aqui no Salutes está proibido falar. E no meu consultório também. Falou medicina alternativa, tem o risco de sair voando pela janela, né? Porque a alternativa é tomar remédio. A medicina tradicional, de fato, a medicina verdadeira é a medicina que nós praticamos. A medicina tradicional chinesa, a tibetana, a ayurvédica, que tem muitas coisas, muitos pontos em comum, inclusive. Você se referiu há pouco sobre a questão do diagnóstico, da abordagem do paciente. Obviamente que a gente trata, inclusive a gente dá cursos de pulsologia, estou devendo para algumas pessoas cursos de pulsologia chinesa, que os médicos que têm juízo também vêm aprender com a gente, né? Fazer o diagnóstico energético, psicoenergético. Isso. Né? Psicoenergético, saber das questões emocionais. O capítulo das entidades viscerais, eu tenho alguns programas, as entidades viscerais, o domicílio emocional de cada órgão, etc., como eles se interagem emocionalmente, como a emoção interage com esse órgão, como é que isso dá um diagnóstico, né? A gente pega o pulso, eu falei recentemente com uma colega fisioterapeuta que está dando aula agora em Salvador. Peguei o pulso dela e falei: você está se sentindo assim, 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 você não está uma decisão, você está indeciso por causa disso. A pessoa olhou e falou: mas o que você fez? É bruxaria? Eu falei: é bruxaria. É bruxaria. Então eu tenho um chapéu de mago, de bruxo. Não, é medicina tradicional chinesa. Assim como a gente tratou uma enxaqueca com um ponto no joelho, que é o BB34, o BB41, e a dor de cabeça desaparece quase que instantaneamente. Agora, isso não interessa às entidades, principalmente alguns ramos do comércio de medicação, que quer você doente, não pode morrer e também não pode ficar bom. Teve médicos aqui... Administrar a doença continua doentinho, né? Porque teve colegas aqui, médicos inclusive, falando que a pesquisa médica deveria ser um órgão governamental, sem fins lucrativos, né? Quer dizer, eu invisto 5 milhões de dólares no desenvolvimento de um produto, não é porque ninguém é bonzinho, não. Vai precisar reverter isso para o próprio cofre, para o próprio bolso, obviamente. Que estão fazendo a doença. É mesmo, sabe, nós vivemos no capitalismo, não tem essa de, vou investir 5 milhões de dólares, por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, vou querer o dinheiro de volta. Doutor Afonso, gostaria que o senhor falasse um pouco então dessa questão da nosologia. Eu vou falar de uma forma muito holística, né? Resumidinho, porque veja bem, nosologia, nosol, né? Vem de doença, né? Logia de logos. Então, a nosologia como é que se diz? É o estudo da doença, das patologias. Agora, se você for correr lá atrás, né? Onde foi empregada essa palavra nosologia? Foi em 1759, através de Tobias, como é que é o nome dele? Scolet, né? Em que ele estudava zootecnia na época, vamos dizer assim, a botânica sistemática foi utilizada. Então, essa palavra que nosologia é só uma especialidade médica, não é só uma especialidade médica, ela é utilizada na psicologia em diversos tipos de abordagens profissionais, inclusive no próprio direito, né, você tem esse aspecto, e também tem a nosografia, que são os parâmetros de todo esse conhecimento. Então, o estudo, você dizer assim,
da etiologia, da etiogênese da doença, do ponto de vista da medicina tradicional chinesa, vai muito mais além do conhecimento médico ocidental. Até porque nós temos 28 pulsos, né, e através desses campos de frequências que estão ligados com o sistema de homeostase do organismo, então nós somos o quê? Somos um caldeirão de energia mergulhado dentro de um universo. E esse universo físico que nós estamos, vamos dizer assim, inseridos dentro da atmosfera, nós temos o calor, temos a umidade, temos a sequidão, temos o frio, temos, vamos dizer, as atividades eletromagnéticas do vento, vamos dizer assim. Essas atividades, vamos dizer, exógenas, elas se inserem dentro do organismo e o organismo reage a determinados tipos de padrões de absorção e reabsorção através de pontos de acupuntura, através de todo um processo de atividade fisiológica. Então, você fazer diagnóstico de medicina tradicional chinesa através de postologia, além da formação que você tem que ter pelo menos 13 anos de estudo e amadurecimento para você poder determinar o aspecto do diagnóstico, né? O Alex podia até falar um pouco mais especificamente do Gostei diagnóstico. da citação do... Não, vamos ler um pouco Muito interessante. Muito interessante. Você viu a do Kaku, né? Luísa Santana Silva, sou enfermeira acupunturista, quero deixar registrado aqui que a Sociedade Brasileira de Acupuntura, SBA, FENAB Brasil, Federação dos Acupunturistas do Brasil, e a CRAEND me representa. Parabéns, entrevista esclarecedora de vários aspectos. Obrigado, Luzia Santana Silva, pela participação, pelo seu comentário. E eu esqueci, né, nos flertes, né, dos médicos, fisioterapeutas, etc., também os enfermeiros também podem flertar a acupuntura, obviamente. E com certeza ajudariam muitos os médicos e reduziriam muito o sofrimento do pessoal hospitalizado. Logo que eu me formei, eu tive uma fantasia. Eu comprei um disparador que raramente eu uso, porque eu gosto muito de colocar agulha e não uso aquele canícula, não uso nada daquilo. Eu vou na agulha e vou na mão mesmo. Mas eu comprei um disparador. Minha vontade era usar aquilo como se fosse uma metralhadora. Eu falei, eu vou entrar nos hospitais, lá naqueles corredores em que as pessoas ficam jogadas no corredor e começar a disparar. Blá, 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 blá. Kakursi Ulfi. Esse cara eu conheço ele pessoalmente. Aliás, ele é um cozinheiro de mão cheia. Ele vai no consultório levar uns temperos ali para mim que são imbatíveis. Obrigado, Kakur. Um mestre Qigong, o Qigong, né? Pode virar um excelente médico. Você vai gostar dessa citação dele. Um médico acadêmico nunca vai ter a força de um mestre Qigong. Até porque eu estive em Xangai quando eu estudei no Pera aí, deixa eu acabar de falar. Carlos Tamato Marçal também está curtindo. Ruth Felice, programa esclarecedor e muito bom como sempre. Muito obrigado e parabéns. Deixa eu ver se tem mais aqui comentários. Desculpe, doutor Afonso. Aqui. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Eu estou aqui na página da UTV. Vamos. Não, são esses daqui. Da minha página está aqui. Então, Maria de Fátima, Vladimir e outras 3 pessoas estão curtindo. Desculpe, você esteve lá na China? Estudei no Instituto de Pesquisas Meridianas em Xangai, né, que é ligado à Universidade de Xangai. E do lado tem o Instituto Qigong. E eu tive assim, a oportunidade, às vezes na hora de folga, de ver os médicos, são chamados médicos chineses, tratando com Qigong, né? E às vezes até suspendia as pessoas, né, que tinham hemiplegia e fazia os movimentos através da imposição de mãos. Maravilhoso. Eu falei assim, como que nasceu isso? Eles falavam assim, um desses professores, que os médicos acham que os médicos chineses, né, achavam que a acupuntura nasceu primeiro, mas o Qigong nasceu primeiro. Então, Qi quer dizer energia, Gong, o tiro da energia. Então, são vários anos de formação e às vezes essa formação ela vem desde 5, 6 anos de idade, né, até ter uma formação acadêmica em Qigong, que é uma ciência muito profunda. Maravilhosa. Aliás, o Dr. Nelson Modesto esteve aqui, professor da Escola Paulista de Medicina, um médico, 50 anos, com uma experiência fantástica, trabalha com aulímetro, trabalha com radiestesia médica, professor de medicina, 50 anos na Escola Paulista de Medicina, uma autoridade. Aliás, eu estou com o prospecto dele. Eu vou fazer esse curso de agora, dia
Dia 3 e 4 de agosto, final de semana, vai ter exame físico usando biorressonância, gatilho de enfermidades, Qigong, né, o Qigong, acupuntura de Yamamoto, síndrome do pensamento acelerado, como analisar as artropatias, como tratar a alergia, doença inflamatória intestinal, doença neoplásica, energia escalar, modulação hormonal. Eu estarei lá em Campinas. Pessoas interessadas, o telefone, pegue seu papel, sua caneta, é 19, que é Campinas, 99186-8155. 19-99186-8155 para falar com a Clotilde, repetindo, 19-99186-8155. Quando a gente pega um médico, professor da Escola Paulista, trabalhando com Qigong, inclusive ele fez alguns exercícios, nós fizemos alguns exercícios aqui ao vivo, ele fez umas manobras e tal, ensinou a respiração. É maravilhoso. Quer dizer, tem médicos e tem muitas pessoas nos colocando, chegando à conclusão de que a proposta do Salutes há 10 anos atrás, de juntar as medicinas ancestrais com as técnicas de ponta, estava correto, né? Tive uma iluminação ali. Cristina Galdina do Alencar, obrigado pelos excelentes esclarecimentos, muito bem representada pelos professores presentes. Também sou enfermeira e acupunturista, muito bem representada pelos professores. A Cristina Galdino de Alencar, que é enfermeira, está agradecendo pelo programa e pelos esclarecimentos. Xerec, vamos passar para o 25 para as 3, para nossos GCs, por favor. Coloca que eu chamo. Você coloca. Esse é o WhatsApp para falar comigo. Na verdade, é para mandar o WhatsApp para marcar a consulta comigo. 97719-2266. Está aqui, eu nunca acerto. 97719-2266. Os canais do YouTube, jcbaldan.acupuntura no Instagram, arroba jcbaldan.acupuntura. No YouTube, João Carlos Baldan, e YouTube Além de Agulhas. Este e todos os 10 anos da AltV, mais quase um ano na TV Guarulhos, estão disponíveis gratuitamente, você pode assistir tudo. As pessoas falam que é um curso de pós-graduação. Recentemente nós ganhamos um outro estado, e está falando que quem assistir todos vai ganhar um título, não é pós-graduação, é mestrado. O Salutes é um mestrado. A loja virtual, lojajcbaldan.com.br. Lá nós vendemos esses produtos ligados às nossas tradicionais terapias, né? Tem o AcuFinder, inclusive, tem o Potentizer, tem os equipamentos eletrônicos, o Hidrovitalis, o Aquavit, tem o RPD, que trabalha com plasma, todas essas coisas, que o PC Zapper, todas essas máquinas que fazemos, nós usamos nossa prática clínica, estão disponíveis lá na loja virtual. Esse é o endereço, loja.jcbaldan.com.br. Tem mais? O site www.jcbaldan.com.br, que também agora está sendo atualizado, sim, com alguns programas de saúde, algumas entrevistas, alguns artigos, ele está sendo atualizado, sim. Então eu recomendo que você visite também o nosso site. Tem mais algum GC? Não? Eu quero lembrar que a Carla Stamato Marçal é colega acupunturista, MIB Studio. Grande abraço aos meus amigos Jean Alexander e Afonso, e parabéns pela entrevista. Estou aqui acompanhando atenciosamente Moisés. Então são pessoas que estão aí cumprimentando pelos entrevistados e pela importância do tema. Você queria terminar um assunto, Afonso? Me surgiu até uma coisa interessante aqui, que muitas pessoas não sabem, mas existe a acupuntura mineral, geobiologia, feng shui, a acupuntura vegetal, né, a acupuntura animal e a acupuntura luminal. Então é uma coisa que está dentro de todo um contexto universal. Né? Aliás, a acupuntura vegetal, o Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor, meu mestre, ele que trouxe isso para o Brasil, ele que desenvolveu, inclusive ele fez pesquisa com árvores em conjuntos de eucaliptos, me parece que foi eucaliptos, e um fazendeiro, ele aplicou numa linha de eucaliptos e não na outra, e a diferença entre uma e outra foi maravilhosa. E eu pratico acupuntura lá no jardim, lá do condomínio onde eu moro, com as plantas. Eu adoro fazer acupuntura vegetal. Planta pequena a gente faz com alfinete, e árvore a gente põe prego e
E às vezes a pessoa vem e fala, você está batendo lá. É aquela que nem a coisa que a pessoa chega no consultório e fala assim, você trabalha com o quê? Aí você fala assim, você quer saber mesmo? Você tem tempo, né? Você tem tempo. Mas muito bem lembrado, inclusive a geopuntura, né? Que o pessoal coloca cristais, rochas na terra e etc. Mas, doutor Afonso, a medicina tradicional chinesa não se reduz à acupuntura. Rapidamente, quais são os outros? Temos a acupuntura, você tem a acupuntura sistêmica, né? Você tem a acupuntura constitucional, a acupuntura dos microsistemas, né? Cranicultura, manocultura, podcultura, auricultura, né? Tem a parte da farmacologia, né? Que é a farmacologia, ou seja, a fitoterapia chinesa, a dietoterapia, né? Os exercícios como Qigong, Qigong e artes marciais e outros tipos de terapias e abordagem. Então eu acho que o acupunturista tem que ter uma abordagem muito profunda, né? No momento que ele está examinando, fazendo anamnese, ele tem que ter vários recursos terapêuticos da medicina tradicional chinesa para fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento da acupuntura, né? Doutor Alexander, hoje como é que está a questão política? Vocês, os três, representando as entidades, etc., estão apoiando um projeto de lei que deve ser aprovado. Como é que está a tramitação com esse Congresso novo? Está favorável à regulamentação da acupuntura ou não? São alguns projetos, na verdade. O projeto de lei 1549, porque ele teve em mãos de relatores médicos, né, ele passou por um momento muito perigoso de ir para a gaveta. Diante dessa situação, né, o doutor Jean, o doutor Afonso, e nós nos reunimos para a gente poder fazer um projeto de lei novo para que, se acontecesse desse projeto ir para a gaveta, a gente já teria outro já em andamento. Daí a gente protocolou do 531 da Érica Cocai, da deputada Érica Cocai. E depois mais um pouquinho no Senado. Nós, então, cercamos uma eventual situação, né, que é a desconstrução desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ele foi redigido numa época onde, tecnicamente, hoje ele está atrasado. A Organização Mundial de Saúde já determinou nos países signatários a inclusão das práticas integrativas e complementares, que inclui a acupuntura, né? Aí veio a Portaria 971 de 2006, que estava incluindo no Sistema Único de Saúde a acupuntura, e isso foi em 2006, esse projeto é de 2003. Então, tecnicamente, ele está atrasado. Então, havia a necessidade de uma reciclagem. Como houve um desencontro no passado com relação ao projeto de lei 1549, ele andou muito solto, inclusive com a inconstitucionalidade. Né? Quem que mudou a inconstitucionalidade dele foi o então deputado Vicentinho, através da interferência pessoal do doutor Jean. Entendeu? Porque lá criava o Conselho Federal de Medicina e isso não é escopo de legislativo, né? Seria um escopo de executivo. Né? Então, inclusive o Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura estava adorando, eles estavam caladinhos, sem dar alarme, porque quando batesse na Comissão de Constituição e Justiça, ele era inconstitucional e gaveta. Né? Então, nós estamos tocando esses projetos de lei juntos. Houve uma grande mudança na bancada parlamentar, né? Muitos médicos não foram reeleitos, 27 entendeu? São 27, né? Menos. 26 a menos, né? E assim, é impressionante como, no que tange à saúde, eles levam para os interesses de alguns. Eu digo hoje que o Conselho Federal de Medicina não representa os médicos, representa as intenções de alguns. Sim, com médicos. Sabe? E isso é tão triste, porque todos os meus colegas médicos, que inclusive indicam pacientes, são meus pacientes, e que a gente se interage ali, se é ginecologista eu mando para ele, se, né, quando minha paciente precisa e tal, e a gente faz essa interação, né, eles mesmos falam isso, eles não nos representam. Isso é muito claro, doutor Alexander. Eu trago muitos médicos aqui, inclusive das questões que a gente costuma tratar aqui, é como é que se dá o salto quântico. E quando você começa a usar potentizer, acupuntura, você faz frequenciais, contraria toda a formação médica. Eu falo, bom, como é que você se tornou um médico quântico? E sempre ou porque enfrentaram problemas sérios de saúde em que a ciência clássica chegou no seu limite,
ou parentes próximos, filhos, esposas e pessoas muito próximas, em que a ciência médica atual, não é a ciência médica, na verdade a aplicação da ciência médica atual acaba não atendendo, e aí as pessoas pulam para se tratar. Inclusive a gente trata muito médico, eu tenho muitos médicos no consultório, e hoje é uma prática, né? E eu concordo plenamente, as entidades hoje, quando começam a defender interesses próprios, econômicos, reserva de mercado e etc., isso não está agindo em nome da população e nem em defesa da ciência, etc. E quando assim as pessoas falam assim, bom, mas isso aqui está comprovado cientificamente? Não. Sabe por que não? Porque nós estamos gerando ciência. Nós somos cientistas, né? Quem segue protocolo é quem não pensa. Quem precisa de protocolo para agir de acordo com o que os outros pensaram, não pensa e vai fazer o burrinho de carga ali. Agora a gente não. A gente testa, a gente faz coisas. Aliás, eu queria aqui anunciar antes do término do nosso programa, eu estava falando até com os doutores aqui antes de começar o curso, nossa palestra de hoje, nós vamos preparar uma transmissão dia 24 e dia 25 de agosto com o Antônio Galvão, o irmão Antônio. Nós estamos fazendo pesquisas que a gente vai usar, nós estamos chamando de acupuntura frequencial. Tem mais uma, hein? Que é exatamente o que? Nós vamos usar um canhão de laser que tem um buraquinho, né, entre a luz, e a gente vai colocar um líquido que é uma frequência X. Vamos utilizar o Rioteste, o Rio Doraco, o sistema Rio Doraco, para levantar os pontos necessários. Na verdade a gente usa o pulso, mas a gente quer até mostrar para os médicos a eficiência do que a gente faz. Então vai ter uma microscopia de campo escuro para avaliar esse sangue, né? Vamos fazer um diagnóstico pela microscopia de campo escuro, vamos fazer o rioteste, vamos pegar o laser junto com as frequências, aplicar nos pontos indicados e criar protocolos mesmo, né? Para atendimento. O doutor Jean quer falar? Eu gostaria aqui, assim, imensamente de falar com você, acupunturista. Nós estamos hoje num momento primordial, talvez nós não tenhamos outra oportunidade de regulamentar a acupuntura no Brasil. Com relação à questão do Congresso, é um momento favorável, os parlamentares estão abertos e os acupunturistas precisam se unir. A federação hoje é apoiada pela SBA, é apoiada pelo CRAENG. Os acupunturistas brasileiros talvez nunca tiveram um momento tão importante quanto esse. E por isso que eu conclamo, nós temos uma representação federal, nós temos uma representação da sociedade brasileira, nós temos aí o apoio do Conselho de Autorregulamentação, que na verdade foi um verdadeiro padrinho para a FENAB, né? E a gente hoje, é uma coisa assim, estapafúrdia de novo, né? Criam-se, né? Neologismos que fica difícil até a gente falar, né? O Colégio Médico agora vem com a coisa de criar a tal da acupunturiatria. A gente tem que falar devagar porque você não consegue falar, né? E o que seria isso? Tem que perguntar para o presidente do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, né? Porque eu acho que eles querem eles separarem a gente e jogar todo mundo na vala comum. Porque quando eu fui participar da revisão do CBO, era só acupunturista. E eles se chamavam de acupuntor. Aí eu peguei e falei, peraí, se é acupuntor, acupunturista, então vou colocar acupunturista / acupuntor. Sim. Aí no CBO está acupunturista / acupuntor, no Código Brasileiro de Ocupação. CBO é isso. E assim, nas especialidades aí também, na própria CBO do acupunturista está assim. Aí eles têm que arrumar para ser diferente, né? Um nome diferente, que é acupunturiatria. Sim, eu peço aí à população, não se deixe enganar por isso, porque isso não existe em lugar nenhum no mundo. Em nenhum lugar do mundo, nem no Aurélio tem essa palavra e não vai existir, porque não tem lógica, né? As pessoas já têm às vezes dificuldade de falar acupuntura. Então é muito importante que todos venham para a FENAB, que ajude a FENAB, que façam com que a FENAB, nós juntos aqui, nós estamos hoje 3 instituições diuturnamente trabalhando pela regulamentação da acupuntura do Brasil. Não existe acupunturiatria. Isso é coisa de invenção de médico corporativista de reserva de mercado. E a acupuntura, ela é patrimônio da humanidade. Patrimônio segundo a Unesco. E não vai casar. Não vai casar. Essa questão da acupunturiatria é um reducionismo que é nefasto para essa ciência milenar. É nefasto. É reduzir a um conceito de neurologia e clínica de dor. É muito difícil. Então, eu até falei num vídeo que a gente fez caseiro mesmo,
que é até bom que se separe, sabe por quê? Porque realmente vai empobrecer muito aquilo que a gente pratica. Não vai Que acontecer. eles Isso... façam então para lá e a gente para cá. Né? Romana Souza Franco, professora de acupuntura da Universidade de Mogi das Cruzes, é isso, né, Romana? Eu tive o prazer de dar uma palestra lá na universidade, promovida lá pela Universidade de Mogi. Romana Souza Franco, boa tarde, parabéns pelo programa. Obrigado, Romana, vem sempre com a gente. Sônia Paola, doutor Alexander Mineiro, como eu, de Divinópolis. A apresentação está muito bonita, boa tarde, excelentes esclarecimentos. Teve mais um comentário aqui bem interessante. Gostaram do seu cenário. Gostaram, a gente mudou há pouco tempo e tem uma pessoa que falou da universidade, que as universidades não passam nem perto do que a gente trata aqui no programa. Por isso que a gente fala, né, que o Salutes é uma pós-graduação. E agora é um mestrado, né? Quem assistir tudo vamos ter que falar com o doutor Afonso. Originalmente, a acupuntura, a 21 antes de Cristo, até ela chegar na dinastia Han, 202, 220, sim. Os grandes textos clássicos falam a respeito de que a acupuntura era uma técnica utilizada para restabelecer a harmonia do ser humano com o universo. Sim, para fazer com que a humana criatura chegasse à iluminação. A iluminação total. Então, poucos acupunturistas talvez saibam disso, mas existe todo um trabalho dentro de livros clássicos falando sobre essa questão do restabelecimento da harmonia através do sistema visceral. Né? O que a gente pratica aqui, aliás, é isso que eu aprendi, eu devo isso ao Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor. Eu não gosto de chamar de mestre, porque eu não gosto, mas é um amigo pessoal e é um grande indicador. Eu devo muito da minha prática clínica, da minha existência como ser, pela filosofia que ele traz. Ele já veio aqui umas 3, 4 vezes e a gente sempre aprendeu isso. Perseguido de lá, depois perseguido de cá. Nossa, eu fui lá com ele no Conselho Regional de Medicina, porque primeiro ele praticava acupuntura, ele foi processado, assim como o Dr. Vu também, que eu conheço. Ele foi processado por fazer acupuntura, porque médico não podia fazer acupuntura. Depois virou especialidade, ele foi processado porque ensinava acupuntura para não médicos. E perdeu em última instância, né, de forma irrecorrível, criando inclusive um precedente. Né? E esse precedente foi bastante utilizado no nosso processo federal, de modo que isso culminou em quase 24 foram 23 enquadramentos do Procuradoria Federal no Conselho Federal de Medicina e Regional de Medicina de Minas Gerais. Eu quero agradecer aqui a Éder Giovanni, que compartilhou aqui o nosso link, Acupuntura para Todos, Movimento Nacional de Regulamentação da Acupuntura, MNRA, e perdi aqui. Kakuro Seuf compartilhou, colocando assim, médicos sábios. Como é que é a expressão que você usa mesmo? É Hakim? Hakim, né, Kakuro? Acho que é Hakim, que são os médicos sábios da Arábia, né, como era me foge o nome aqui agora, foi um dos grandes que trouxeram o conhecimento oriental para o Ocidente. Aliás, falando em oriental para o Ocidente, tinha uma amiga cantora lá na China, morando em Beijing. Ela falou, eu quero fazer acupuntura. Eu falei, procura um mestre taoísta. Ela falou, você está louco? Os caras são proibidos aqui, né, na China. Isso me fez pensar, e aí teve outras pessoas da ABA que foram lá na China recentemente pegar pulso lá no hospital. O pessoal falou, não, você faz mais isso é coisa antigamente. Isso me faz pensar e afirmar categoricamente que a acupuntura que fazemos aqui no Brasil é melhor do que a chinesa. Né? E eu sei porque eu atendo chineses no Brasil, e aí às vezes eu pego o pulso de pessoas que falam assim, não, mas você faz isso ainda? Só nos cantões lá mais distantes das grandes cidades é que se faz pegar pulsologia, não se faz mais isso lá. É Hakim mesmo. Hakim, o Kakuro respondeu, tá aqui, ó. Hakim. E a Anne Cristina Rosenthal precisa de muita coragem para enfrentar todo esse corporativismo. Romana Souza, grande abraço para todos. A professora Romana ajuda bastante a gente
na divulgação das nossas notícias. Ela também batalha com... Sim. Né, é outra também que está nessa história há muito tempo. Todos nós estamos. Olha, nós temos 6 minutos para terminar o nosso programa, doutor Afonso. Gostaria de te agradecer a oportunidade de vir ao programa, aos telespectadores também, e te parabenizar como pioneiro de um programa assim, que a gente aprende muita coisa, é uma verdadeira aula. Eu também aprendo, você não tem ideia. Além de um grande mestre de ciência médica oriental, um grande jornalista também, uma pessoa que motiva a gente a desenvolver e procurar outras coisas, e até porque é muita admiração minha, né? Você trabalhar com medicina quântica, né? Que é tão pouco divulgado no país, sabe? Que está dentro da medicina integrativa. A intenção, doutor, desculpe cortá-lo, mas era exatamente isso. Quando eu comecei a estudar a quântica, eu vi a importância da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. E vejo, tanto é que tem o Rio Doraco, o Rio Tesse e todos os outros equipamentos, levam em consideração o cerne, né, a base da medicina tradicional chinesa, que tem isso, do Yin, do Yang, do primeiro casal, dos 5 filhos, dos elementos que constituem o homem e tal. Dessa arte e poesia que é a acupuntura, vai ficar cada vez mais ligadas à medicina do futuro, não tenho dúvida. Sem dúvida. Os mesmos 5 elementos da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, são as 5 energias primordiais que constituem a vida, são as mesmas que se dissolvem na consciência do ego para a consciência superior da hora da morte. Então, o tal Taiji, né, quer dizer, é o universo em movimento, está tudo em movimento, o universo impermanente. Então, nós temos que aprender com a impermanência a nos transformar em humildes seres condutores dessa energia maravilhosa, em vez de muitos utilizarem o escudo da acupuntura como um processo de arrogância, querendo, vamos dizer, procurar um retrocesso do desenvolvimento da medicina tradicional chinesa dentro do país da acupuntura. Eu tenho muita fé, espero estar vivo para isso, que um dia nós edificaremos dentro desse país não só a medicina tradicional chinesa, mas também a medicina tibetana, a medicina ayurvédica e tantas outras medicinas ancestrais que têm que ser resgatadas e que possamos ter alunos e discípulos capazes de compreender a metafísica do espírito no universo em movimento. Muito bom, parabéns pela sua colocação. O Geraldo Alves fala parabéns também, deve ter outros comentários aqui, mas não estou nem conseguindo acessar. Nós temos 4 minutos que o nosso querido amigo, né, o Xerec, ele tem outro trabalho, às 3 horas ele puxa o fio lá, cai. Então 4 minutos, por favor, todos falam muito bem, eu ficaria aqui horas ouvindo a cada um de vocês, mas eu gostaria que vocês dessem as suas considerações finais nesses 2 minutinhos para cada um que falta. Bem, eu gostaria de colocar aí o site da FENAB, que é www.fenab.com.br. FENABE. FENAB, FENABE.com.br. Que acessem ali, inclusive empresas, lojas, o acupunturista, tem várias categorias de federados e é também bastante importante que a gente também, em função de um projeto corporativo, nós apresentamos também um projeto onde nós estamos reconhecendo no Brasil todos os tipos de medicina. Está no Senado hoje, na Câmara, desculpa, um projeto que está lá para reconhecer o médico é o médico LDB lá dentro do MEC. E as outras medicinas são a medicina védica, a medicina chinesa, a medicina tibetana, a medicina indígena. Tudo isso está sendo reconhecido através desse projeto. A gente precisa que as pessoas façam pressão nos seus parlamentares, na sua base parlamentar. É muito importante isso. E agradecer, eu acho que a oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui com o Baldan é fundamental para sustentar e para mostrar esse grande movimento que o Brasil vive, o MNRA aí também, o Movimento de Regulamentação da Acupuntura, junto com a FENAB, Acupuntura para Todos, são páginas aí que estão quase aí com 25 mil seguidores. Então é muito importante e gostaria realmente de agradecer a todos e vamos em frente. Doutor Alexandre. Sim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria só um esclarecimento final, que é colocado frequentemente, que na China só médico chinês faz acupuntura, só médico faz acupuntura. Lá tem 3 formas de fazer isso. O médico faz o curso de 5 anos,
depois ele faz a especialização médico chinês, ele faz o curso de medicina chinês e faz a especialização de 2 anos. Daí ele faz uma prova aos modos da OAB e se ele passar, ele pode praticar acupuntura em hospitais e clínicas no interior. A forma 1. Forma 2, o cara é prático, aí ele comprova a genealogia dele, faz a mesma prova que o acadêmico fez, e se ele passar, ele pode fazer acupuntura nos hospitais e no interior também. E a forma, o médico alopata, ele faz o curso de medicina alopática, especializa em acupuntura, e depois aí sim ele pode fazer acupuntura. Então assim, eles falam, só é feito por médico, mas médicos em medicina chinesa. É outra medicina. Só que o Brasil ele tem soberania para definir como ele vai fazer isso aqui. Ele não tem que seguir o modelo de lá. Tá? E a gente está tentando fazer isso acontecer aqui, enfrentando os impedimentos. Mas, com certeza, nós sairemos vitoriosos, porque o nosso escopo principal é o atendimento à população. Né? A gente está visando o povo. Nós não precisamos mais pelo direito constitucional adquirido que nós temos. Mas a população brasileira que vai ser beneficiada. Esse é o grande objetivo nosso. E é a realização de um sonho, que é uma questão de honra, inclusive. E nós não vamos parar de trabalhar em cima disso. São 14 horas e 59 minutos. O doutor Afonso já se despediu. Infelizmente, vai ser cortado. Você já acabou falando, agradecemos, pelo qual eu também agradeço por vossas palavras. Nós trouxemos aqui do lado de cá de que o pessoal da política entenda de fato o espírito da acupuntura, que, como eu disse, é uma donzela virgem, filha de rei. E não pode flertar com qualquer... Pode aparecer vários candidatos, mas casar nós não vamos deixar mesmo. E aqui a gente já fez vários programas defendendo a acupuntura multidisciplinar como uma das casas transdisciplinar, inclusive. No HC, na minha pós-graduação de psicopatologia, eu discuti com um psiquiatra lá, porque eles estavam fazendo os tratamentos de auriculoterapia para tratamento de depressão. E aí colocou umas sementes ali que ele chamava de placebo. Não existe colocar semente em local que não é ponto para se tratar como placebo, porque seguramente aquela semente de mostarda vai liberar um químico que vai estimular este ou aquele outra região, e não pode ser dentro dos cânones da medicina ocidental de criar placebo com agulha. Isso não existe. Você inserir uma agulha, mesmo fora do meridiano, você está mudando a questão energética, fisiológica, orgânica, metabólica do paciente. Eu quero agradecer aos 3. As pessoas viajaram, nenhum deles é aqui de São Paulo, marcamos com antecedência. Eles tiveram que marcar passagem, vieram exclusivamente para uma reunião das entidades, etc. Sim, mas para participar do nosso programa, o que faz com que nós também nos sintamos honrados com a presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Então, eu desejo a todos uma excelente semana. Sexta-feira estamos na TV Guarulhos, e na segunda-feira aqui na AltV, e sexta na TV Guarulhos, e segunda aqui, e assim por diante. Muito obrigado a todos pela audiência. Boa semana.